Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Luciano do Mecanicad e essa é mais uma videoaula de SolidWorks 2016, projeto caminhão, ok? Bom pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto abrindo um arquivo novo de peça. Em peça, clico em OK. Na aba Esboço, clico em Esboço, plano direito, ferramenta linha, clico nesse ponto e vamos traçar um perfil aí para o nosso componente, ok? É só seguir passo a passo, pessoal. Vamos fechar aqui nesse ponto. ESC. Vamos habilitar uma linha de centro. Clico nesse ponto. Vamos fechar aqui nesse outro ponto. ESC. Pressiono Ctrl, clico nessa linha e nessa outra linha. Colinear. Dou um OK. Pressiono Ctrl, clico nessa linha e nessa outra linha. Colinear e dou um OK. Dimensão inteligente. Clico nessa linha e nesse ponto. 48 milímetros. Clico nessa linha. 2 milímetros. Clico nessa linha e nessa outra linha. 70 milímetros. Essa linha. 20 milímetros. Essa outra linha. 40 milímetros. Clico nessa linha e nessa outra linha. Teremos um ângulo de 23,5 graus. Essa linha, 8 milímetros. Essa outra linha, 10 milímetros. Clico nessa linha, 20 milímetros. E essa outra linha, 20 milímetros. Confirmo. Na aba Recursos, ressalto base extrudada. Clico nessa setinha, vamos selecionar o plano médio. Digito nessa caixa 54 e dou um OK. Na aba Esboço, clico em Esboço. Clico nessa setinha, vamos selecionar o plano direito. Converter entidades. Seleciono essa aresta e essa outra aresta. Dou um OK. Ferramenta linha. Clico nesse ponto. Vamos criar outro esboço. Vamos fechar aqui nesse ponto. ESC. Pressiono Ctrl. Clico nessa linha e nessa outra linha. Colinear. E dou um OK. Dimensão inteligente. Clico nessa linha. 2 milímetros. Confirmo. Aba Recursos. Ressalto base extrudado. Clico nessa setinha. Vamos selecionar o plano médio. Vamos digitar nessa caixa 64
e dou um OK. Pouco a pouco, nosso componente vai criando forma, ok? Clico nessa face, vamos criar um esboço. Vamos selecionar um retângulo. Vamos criar um retângulo aqui. ESC, dimensão inteligente. Clico nessa aresta e nessa linha. 2 milímetros. Clico nessa linha e nessa aresta. 2 milímetros. Clico nessa linha. 16 milímetros. E essa outra linha. 21 milímetros. Dou um OK. Na aba Recursos, Corte Extrudado, vamos digitar nessa caixa 1 e dou um OK. Em padrão linear, clico nessa setinha, espelhar, vamos selecionar um plano para espelhar, clico nessa setinha, seleciono o plano direito, em recursos a espelhar, vamos selecionar o corte extrudado e dou um OK. Clico nessa face, vamos criar um esboço, seleciono um retângulo, criaremos um outro retângulo, ESC, dimensão inteligente, clico nessa aresta e nessa linha, 2 milímetros, clico nessa linha e nessa aresta, 2 milímetros, clico nessa outra linha e nessa outra aresta, 2 milímetros, essa linha, 16 milímetros. Dou um OK. Ferramenta Fillet. Vamos digitar nessa caixa 3. Clico nessa linha e nessa outra linha. 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 Dou um OK. Posso confirmar. Aba Recursos, Corte Extrudado. Teremos um corte de 1 milímetro e dou um OK. Clico nessa face, vamos criar um esboço. Vou selecionar uma linha de centro, clico nesse ponto da origem e nesse outro ponto, ESC, ferramenta linha, clico nesse ponto, vamos criar um esboço, clico nesse ponto e vamos fechar nesse outro ponto, ESC, dimensão inteligente, clico nessa linha, 5 milímetros, clico nessa linha e nessa aresta, teremos um ângulo de 45 graus,
dou um OK. Espelhar entidades, vamos selecionar o nosso esboço. Seleciono essa caixinha e clico na linha de centro. Dou um OK. Na aba Recursos, corte extrudado. Clico nessa setinha, vamos selecionar até o próximo. E dou um OK. Vou posicionar a minha peça. Clico nessa face, vamos criar um esboço. Seleciono o retângulo. Vamos criar um retângulo aqui. ESC, pressiono Ctrl, clico no ponto central dessa linha e no ponto da origem. Coincidente. Dou um OK. Pressiono Ctrl, clico nessa linha e nessa aresta. Colinear. Dou um OK. Dimensão inteligente. Clico nessa linha. 40 milímetros. Dou um OK. Na aba Recursos, corte extrudado. Clico nessa setinha e vamos selecionar até o próximo. E dou um OK. Assistente de perfuração, vamos selecionar furo com rebaixo, norma DIN, clico nessa setinha, cabeça redonda, vamos marcar a caixinha de exibir dimensão personalizada, no diâmetro menor 4,5, no diâmetro maior 8 e na altura do rebaixo 5. Clico em posições, seleciono essa face, vamos criar 2 furos com rebaixo, ESC, dimensão inteligente, clico nessa aresta e com o ponto do furo, (5 milímetros), clico nesse ponto e nesse outro ponto, 24 milímetros, clico no ponto da origem e nesse ponto do furo, 12 milímetros, dou um OK, pressiono Ctrl, clico nesse ponto e nesse outro ponto, horizontal, e dou um OK. E está criado os 2 furos com rebaixo. Assistente de perfuração, vamos selecionar furo roscado, redefinir os valores, norma DIN, clico nessa setinha, furo roscado, em tamanho, clico nessa setinha, vamos selecionar M4, clico nessa setinha, cego, no comprimento total da rosca, 8, clico em posições,
Seleciono essa face. Vamos criar 2 furos com rosca. ESC. Dimensão inteligente. Clico nessa aresta e com o ponto do furo. 10 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto. 24 milímetros. Clico nesse ponto e nesse outro ponto. 12 milímetros. Dou um OK. Pressiono Ctrl. Clico nesse ponto e nesse outro ponto. Horizontal. E dou um OK. Posso confirmar. Clico nessa engrenagem. Propriedades do documento. Detalhamento. Vamos selecionar representação de rosca sombreada. E dou um OK. Está criado aí os 2 furos com rosca e a representação da rosca, ok? Em material, clico com o botão direito, editar material. Em aço, clico nessa setinha, vamos selecionar aço laminado, aplicar e fechar. Ferramenta Fillet. Vamos digitar nessa caixa 2. Seleciono essa aresta e essa outra aresta. Dou um OK. Ficou melhor aí o design da nossa peça. Vou dar um clique na minha peça, em aparências, clico nessa setinha, vamos selecionar Body, vou selecionar aqui um tom de azul, nessa primeira caixinha digito 0, na segunda caixinha também 0 e na terceira caixinha 239. Esse tom de azul é igual ao da base da cabine, ok, pessoal? Posso confirmar. Na aba Aparências, Cenas e Decalques, Aparências, Vidro, Vidro grosso. Vou pressionar com o botão esquerdo em vidro transparente grosso. Vou arrastar até essa face. Vamos selecionar face. Vamos repetir o mesmo processo nessa face. Novamente nessa outra face. E está espelhada a nossa cabine, ok? Vamos salvar a nossa peça. Peça de número 12. Cabine. E venho salvar. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve aí no nosso canal, assistam os vídeos, aprendam, divulguem, compartilhem, deixem mensagens, dicas e sugestões, ok? Pessoal, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.